Olá, pessoal, bem-vindos a mais um GiraCast. Eu sou Suelen Cavalcante. Hoje nós vamos trazer um assunto incrível para vocês, junto com o Cleibson. Ele é responsável pelo departamento de sustentabilidade da Prometeon. Cleibson, bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço aí poder participar desse podcast. Que bom. Cleibson, vamos lá. Para a gente começar aí o nosso bate-papo, me fala um pouco sobre como surgiu esse seu interesse na área de sustentabilidade. Bom, né, minha formação base ela está muito vinculada à questão ambiental, né? Então, eu sou engenheiro ambiental de formação. Só que no decorrer do período que eu estava trabalhando nessa indústria, surgiu a necessidade de a gente trabalhar um pouco mais na questão do ESG, que é algo que nos últimos 5 anos acabou ganhando uma notoriedade um pouco maior, né? Sim. E devido a essa necessidade, eu me especializei, fiz um MBA em sustentabilidade. Só que a minha especialidade principal era ambiental, né? Então eu precisava aprofundar um pouco nessa questão social, porque também é um pilar que precisa ser trabalhado. E era um desafio para mim devido a ser algo novo, né? Sim. Então, através disso, a gente começou a pesquisar situações que a gente possa contribuir nesse quesito, né? E foi um desafio para nós devido a várias questões, né? Então, como que eu poderia interagir com essa comunidade? Quais são as expectativas que essa comunidade tem perante a nossa empresa, né? Então, foi feito um estudo, a partir daí, há cerca de 3, 4 anos atrás, a gente fez um diagnóstico ESG. Então, precisamos construir uma materialidade primeiro, entender ali quais são os aspectos que são mais relevantes, tanto para nós como negócio, mas também para nossos stakeholders, né? Então, a partir desse estudo, que teve um apoio de uma consultoria que nos auxiliou, a gente conseguiu desenvolver mecanismos de gestão e programas para a gente conseguir atingir também as esferas tanto do E como S e do G. Sim. E aí você entende que a partir desse momento que vocês começaram a aplicar essa metodologia, colocar ali em prática, as coisas vão criando um corpo muito maior, né? Sim. Vocês vão tendo visibilidade e vendo que a coisa de fato precisa ser feita e implantada para acontecer, né? E Sim. você... O que você tem visto de diferente assim ao entorno de vocês depois que vocês começaram a movimentar de fato o ESG ali? Existe um impacto que a indústria tem, né? É um viés que, infelizmente, a visão que a comunidade ao entorno, você conseguir mudar esse aspecto negativo de ser uma empresa... Toda indústria ela tem um fator poluidor envolvido nela, né? Apesar de a gente ter todos os nossos desempenhos ali de controle de poluição e atender todas as legislações que são previstas, né? Mas existe aquele viés negativo, né? Que um público ao redor ali acaba tendo numa indústria, né? Então, você conseguir mudar essa perspectiva, né? Essa visão através de ações sociais que vai interagir um pouco com a realidade daquela pessoa e vai mostrar que a indústria, além de gerar um emprego ali para aquele município, também ela consegue contribuir para o dia a dia dessas pessoas, é o que a gente buscava e estamos conseguindo ter resultados positivos aí nos últimos projetos que a gente começou a atuar. Ah, legal. Então tá trazendo, né? De fato. É um serviço de formiguinha. Não vai conseguir mudar nada a realidade, transformar da noite para o dia, né? Ainda tem muita coisa para poder atender aí. A agenda de 2030 a gente não vai conseguir atender. As empresas estão trabalhando, mas ainda tem muitos tabus para se quebrar com relação tanto à responsabilidade social quanto à implantação do ESG. E o que você tem visto depois que vocês começaram a atuar com projetos via leis de incentivos ali? Você tem sentido assim o entorno ali, o pessoal mais próximo de vocês? Acho que tem enaltecido bastante a marca de vocês, né? Sim, com certeza, né? A gente tinha uma certa limitação porque a gente fazia apenas investimentos via incentivo direto, né? Sim, verba direta. Sem as leis de incentivo envolvidas ali no meio termo, né? Só que isso acabava limitando muito a gente, porque a gente tinha uma verba, um recurso ali muito limitado para a gente conseguir atingir aquilo que a gente pretendia, né? Sim. Então, a gente fazia muitas ações assim que eram específicas, né? Então, teve a questão lá do Rio Grande do Sul, há cerca de 1 ano e meio atrás, né? Que impactou várias famílias. Então, a gente tem uma indústria lá que também está alocada naquele local. Então, houve uma força-tarefa ali de doação e tudo mais que foi feito na época. Mas são ações assim que são específicas para algum evento que acaba tendo adverso, por Sim. consequência, nesse caso, também das mudanças climáticas, né? Mas não era algo estruturado, né? Sim. Então, a partir dessa mexida que a gente teve, assim, de pensar em algo, como que a gente pode estruturar isso de uma forma que seja mais... uma governança mais estabelecida, né? Então, a partir daí, a gente determinou que nesse comitê que a gente trabalha de sustentabilidade, que tem áreas multidisciplinares, então vai desde
a área que eu trabalho de HSE, como marketing, RH. Então, cada tema, conforme ele é abordado, uma área, uma equipe multidisciplinar, ela acaba sendo convocada para a gente conseguir estruturar melhor esses projetos, né? Então, a gente viu a necessidade de a gente atuar de uma forma mais plausível, né? Sim. Então, a gente tinha uma certa limitação de recursos financeiros, só que a gente identificou uma oportunidade via as leis de incentivo, né? Só que era algo novo para nós, a gente nunca tinha trabalhado nisso também. Então, tinha um certo receio de saber como que a gente poderia trabalhar disso de uma forma que estivesse de acordo com o nosso compliance. É importante você falar até que vocês não tinham esse conhecimento, porque ainda tem muitas empresas que ainda não atuam com as leis de incentivos e por isso é tão importante receber você aqui para poder passar para as empresas que sim, de fato, os projetos acontecem. Quando você tem ali uma consultoria que te dá todo o suporte e de que sim, o governo ele abre mão de uma parte para que as empresas possam fomentar essas áreas mais carentes através de parte dos impostos, a gente começa a ser transformadores de vidas, que é assim como tem acontecido com a Prometion, desde que vocês iniciaram aí ações sociais por meio do ICMS, correto? Então, o que eu vejo que você é uma peça importante desse podcast, desse nosso 6º episódio. Nós não tínhamos trazido ainda nenhuma empresa aqui para poder falar de que, sim, o dinheiro é direcionado, o recurso é aplicado no projeto e vocês conseguem ver o resultado. Então, vocês aplicaram em alguns projetos, né, Cleibson? E conta pra gente como que foi o ano passado, quando teve a implantação da biblioteca. Trouxe a expectativa, atendeu a expectativa que vocês esperavam para aquele projeto, para aquele público? Na verdade, superou as expectativas, né? Existia, assim, esse tipo de trabalho, né? Ele envolve, a gente fala que envolve vários stakeholders, né? Porque além de ter nosso papel ali como pessoa jurídica, também tem o papel ali de você conversar com a prefeitura da região que você está querendo implantar esse projeto, falar no nosso caso com a Secretaria de Educação, conseguir estruturar isso de uma forma que atenda a expectativa que a gente está gerando nesse projeto, mas também seja uma forma positiva para aquela unidade escolar, no caso que a gente conseguiu aportar esse projeto. E realmente a gente viu que mudaria ali o dia a dia daquelas crianças e a gente conseguiria incentivar o segmento da educação, né, que é um dos nossos pilares também, que a gente trabalha muito forte no nosso comitê. Então, é um trabalho que não é uma pessoa única que vai conseguir trabalhar em cima, precisa de uma equipe multidisciplinar, e muita vontade, né? Porque são vários desafios, várias barreiras que você tem que enfrentar, porque apesar de ser uma lei antiga, né, existem muitas dúvidas. Sim. Então a gente tinha um comitê dos projetos sociais nossos que tem 3 etapas. Então a gente tem a primeira etapa que a gente faz o levantamento estratégico de projetos, aquilo que a gente quer aportar, de acordo com o alinhamento da nossa estratégia de sustentabilidade também, né? Posterior a isso, a gente tem uma etapa muito crucial, que é a etapa de compliance, né? Então, a gente escolheu os projetos. A partir dessa escolha desses projetos, a gente tem que enviar a documentação dessas unidades que praticam esses projetos para eles fazerem a validação. Nosso departamento jurídico avaliar se não tem nenhum risco de dano à imagem, algo do tipo. Então, verificar justamente o quão... posso dizer para você assim... como é que eu posso... Me fugiu a palavra assim... Não, quanto sério há quanto tempo ele está no mercado, o que ele traz de bagagem, de expertise, quantas implantações já aconteceram. No caso da biblioteca, foram mais de 150. Então, ele já vem de um histórico de execução muito positiva, né? Então, tem trazido aí, né? Todo esse histórico que é levantado, né? Justamente para ver se não tem nenhum risco da gente fazer um aporte e o projeto não acontecer. Sim, sim. Então, todo esse levantamento é feito. A partir daí, a gente consegue o aval do compliance, aí passa por a última fase do comitê, que é o comitê diretivo, né? Então, é apresentado esses projetos para a nossa direção, que participa tanto o CFO como o CEO e a nossa diretora de RH. Então, a partir da aprovação final deles, a gente consegue a liberação para capitalizar o recurso e, a partir daí, fazer a execução do projeto. Né? Legal. E quais são as expectativas que vocês têm para o ano de 2025 aí? Uma expectativa boa para projetos diferenciados? Conta pra gente um pouquinho aí o que você tem para esse ano de 2025. A gente está trabalhando assim, né? A gente fez uma última reunião do comitê já recentemente, justamente o comitê de prospecção, né? Então a nossa ideia é fazer a manutenção daquilo que foi executado em 24 e trazer algumas novidades que a gente consiga abranger mais ODSs perante o que a gente já trabalhou no ano anterior. Legal você falar disso de manter
Porque o que acontece? Tem muitas empresas hoje que elas aportam em um projeto e é um projeto de continuidade e ele fala, eu já apoiei um ano, talvez não faça sentido eu apoiar no ano seguinte. Mas existem projetos que dependem dessas empresas que fazem o seu apoio ou anualmente ou mensalmente ou uma vez pelo menos para que esse projeto ele tenha continuidade. E acho muito interessante vocês continuarem apoiando projetos que já foram apoiados no ano anterior, para que sim, esses projetos tenham continuidade, que são projetos de muita relevância lá para a região onde vocês estão inseridos, né? Sim, sim. E até porque assim, você tem uma expectativa que é vinculada à comunidade. Sim. Então, eu acho que seja pior você começar e parar do que você não ter começado, porque você traz algo novo, algo bacana, e depois você rompe isso no meio do ciclo, acaba gerando um impacto até negativo, né? Porque eles se sentem abandonados depois, né? Sim. Então, existem trabalhos que a gente faz, principalmente na linha do esporte também, existe um trabalho que está sendo elaborado que vai iniciar esse ano, que é o Faixa Dourada, ele também é muito conceituado na região da ABC, que ele vincula justamente a gente tentar tirar as crianças de um caminho que não é muito legal, que elas estão expostas ali, e dar uma opção para elas via o esporte, né? Sim. Então, é um trabalho que é muito bacana. A gente vai iniciar com 3 unidades no ABC a partir desse ano. Em breve vai ser inaugurado. A gente é um dos patrocinadores, né? Existem outros também, né? Então, esses projetos sociais, vale ressaltar que geralmente são mais de um patrocinador, né? Sim, sim. Então, é importante ter esse engajamento dessas empresas, né? Não só uma só não vai conseguir, às vezes, capitalizar o total recurso, né? É o que eu falo. A gente trabalha com a Corrente do Bem, a gente já conversa muito. Eu falo, o Cleibson foi, olha, um trabalho aí desde 2022 que nós fomos conversando, amadurecendo a ideia para eles apoiarem projetos via lei de incentivos através da Gira Social. Uma parceria incrível e que a gente, sempre que tem oportunidade, a gente fala, né, Cleibson, vamos fazer a Corrente do Bem, vamos executar um projeto, se atender a expectativa da empresa e todas o que vocês esperavam mesmo da gente, vamos indicar um maior cliente ou um maior fornecedor ou até a divulgação que nós fazemos ali ao entorno de vocês, isso acaba gerando um interesse em empresas que estão ao entorno e tendo credibilidade de falar, poxa, uma empresa tão grande como essa está fazendo, por que não vou fazer? E aí, com essa junção de todas essas empresas, a gente consegue dar uma proporção muito maior. Quando você fala que nós, né, eu digo nós porque eu também trabalho com essas ações de educar as empresas, é muito importante saber que, através do que nós estamos fazendo, nós estamos dando um direcionamento diferenciado. Tem um projeto que trabalha conosco, que vocês conhecem, já apoiaram, que é o Locomotiva. No episódio onde o Sérgio, o diretor, veio aqui contar para nós um pouco sobre a vivência dele e sobre a Locomotiva, ele fala que uma mãezinha chega e fala para ele, o que você fez com meu filho? Eu não reconheço mais ele. Ele não é aquela criança que só queria ficar na rua, ele não é aquela criança que estava todo tempo me dando problemas, sendo chamada na escola. Hoje, meu filho ele só quer tocar, ele só pensa em estudar música e começou a levar um monte de amigos para lá. Então, se não fosse através das nossas ações, do apoio de vocês, talvez o futuro dele fosse um futuro diferente. Então, nós agradecemos muito vocês, empresa que está aí, que está apoiando projetos, assim como a Prometheum. O Cleibson está aqui, testemunha, né, que está vivenciando tudo isso. E o que os projetos sociais têm trazido para a sociedade. É incrível isso, né, Cleibson? Sim, com certeza, né? Porque a gente, apesar de ser um país que tem diversos recursos, né? A gente vive numa desigualdade social que ela é tremenda, né? Sim. Então, existem pessoas que nunca saíram do seu bairro, né? Então, a perspectiva de vida, as referências que ela tem de pessoas, talvez não são muito boas, né? Sim. Então, geralmente, aquela criança que está na periferia, a referência que ela tem é aquela pessoa do tráfico que acaba tendo um recurso de vida melhor, só que via a uma situação que não é inadequada, né? Sim. Perante a sociedade, né? Então, você mostrar um novo caminho, abrir o leque de possibilidades dessa criança, aumentar os sonhos dessa criança também, né? Mostrar que ela pode sonhar algo fora daqueles muros, daquele bairro que ela vive ali, daquela realidade que ela está vivendo ali, isso é muito importante para nós, né? Pensar fora da caixinha, né? Exato. Então, trazer uma nova possibilidade de desenvolvimento para essas crianças, principalmente, né? Que é o nosso foco, isso é muito importante para nós, né? Porque é algo que fica, né? Sim. Então,
a gente consegue formar cidadãos também, né? Então, isso é muito importante. Na sua visão, qual o papel das grandes empresas na construção de um futuro mais sustentável e mais justo? Acho que para as crianças, né? Porque as crianças serão o nosso futuro, e o futuro dos nossos netos e assim sucessivamente. Tem um foco muito importante, né? Porque quando a gente fala vamos ter a COP30 agora aqui no Brasil, né? Todo mundo fala de sustentabilidade. Só que existem as metas dos países, né? Sim. Mas para cumprir a meta do país, tem que ter o alinhamento do governo e das empresas que, por consequência, também acabam gerando os impactos quando a gente fala da questão ambiental, né? Então, precisa ter um plano ali de mudança climática, de transição climática e também no aspecto social, né? Então, a gente precisa ter um trabalho que é feito a várias mãos, né? Então, tem que estar envolvido ali, né? A gente chama de um tripé, né? Tanto as empresas quanto as entidades públicas, quanto a sociedade, né? Então, a gente precisa ter esse tripé de uma forma que ele consiga atuar de uma forma contínua e homogênea, né? Então, para isso, as indústrias, principalmente, ela tem um papel muito importante, porque além dela ter o maior recurso, quando a gente fala de capital, para conseguir interagir, né? Ela tem a capacidade de fazer uma ação que talvez uma empresa de pequeno porte não tenha o mesmo dinamismo, né? Para conseguir executar. Então, isso é muito importante. A gente sabe que a agenda ela está aí, ela é muito falada muito na questão de mudança climática, mas a gente não pode esquecer do aspecto social, né? A gente tem as ODS de educação, redução de desigualdade, que é muito importante. Erradicação da fome, que não acaba nunca. Exatamente. Né? Então, assim, a gente vive num país que tem uma das maiores desigualdades do mundo. Né? Sim. Então, é importante para nós trabalhar com algo que consiga dar uma nova projeção para pessoas que vivem uma situação de extrema pobreza, por exemplo. Né? Então, é importante para nós trabalhar nesse papel. Isso é uma das coisas que participa do nosso pilar de ESG. E a gente está engateando ainda, né? Começamos a implantar projetos em 2024, né? Mas nossa ideia é cada vez mais nos próximos anos a gente conseguir ter uma maturidade e evoluir cada vez mais. Né? Abranger. Quanto mais oportunidade nós tivermos de não ter um desembolso de caixa e utilizar parte do recurso que o governo abre mão para fomentar essas ações, eu acho que é extremamente importante. Eu gosto muito, Cleibson, de fazer com que as pessoas entendam que existe N possibilidades. Mas eu não sou contribuinte de ICMS. Vamos fazer com que a sua empresa tenha conhecimento através do imposto de renda. Mas eu não tenho imposto de renda, tenho o IPT e o ISS. Então, existem várias possibilidades onde todo mundo pode atuar, onde todo mundo pode ajudar, direcionar parte do seu recurso. Se você parar para pensar que num bairro, um Morumbi da vida, Jardins, cada mansão daquela ali direcionar 20% do seu imposto, você pega 5, 6 projetos, você consegue integralizar e mudar a vida de quantas pessoas? Então, existem várias maneiras hoje onde as empresas podem ali educar até os seus próprios colaboradores. Sim. Fazendo ali ações pontuais em reuniões, em confraternizações, para que a gente possa direcionar eles. Muita gente quer trabalhar com voluntariado, trabalha até, muitas empresas hoje querem apoiar projetos e fazer parte dos projetos sociais, e é uma forma de você contribuir com o conhecimento. Nós tivemos aqui uma gravação do nosso primeiro episódio e nós falamos sobre o PROMAC, que existe essa possibilidade de direcionamento do IPTU e do ISS, e ela não sabia. Então, nós desenvolvemos um material para que ela pudesse ali partilhar com outras pessoas, sem que as pessoas tirem dinheiro do bolso e direcionando parte do imposto, que é um imposto que você já vai pagar. Então, é muito importante isso, né, Cleibson? E tem que entender também o conceito estratégico por trás disso, né? O governo acaba fazendo isso porque ele não tem condição, acredito eu, né? Não tem braço para conseguir executar aquilo que o cidadão ele acaba tendo de expectativa perante a ele, então ele acaba utilizando esse recurso para ter um suporte dessas empresas, né? Ajudando nesse processo para a gente conseguir mudar a realidade desses cidadãos, né? Então... Sim, e são assim, é um leque muito grande. ICMS é esporte e cultura, mas através do imposto de renda tem cultura, esporte, idoso, criança, lei da saúde, que é câncer e mobilidade física. Então, a conscientização de todos é extremamente importante para que a gente direcione. É o que você acabou de dizer. O governo ele abre mão porque ele não tem braços.
Então, se nós podemos fazer pela sociedade, vamos direcionar parte dos nossos impostos. Eu estou aqui com o Cleibson, ele é uma pessoa ali ativo dentro de uma empresa onde ela está direcionando parte dos seus impostos para fomentar. E eles estão transformando a realidade de muitas pessoas. Quando nós estivemos na execução da biblioteca, né, Cleibson, eu fiquei assim muito surpresa com a dimensão e a proporção e a alegria daquelas crianças em receberem uma biblioteca totalmente interativa, inclusiva, onde ali nós tínhamos muito material, muito conteúdo rico de tudo que as crianças hoje em dia precisam, né? Sim, com certeza, né? É importante ressaltar, né, que a estratégia ela tem que ser muito bem elaborada, né? Porque às vezes você tem uma ideia de como empresa, né, de aportar num projeto, mas o seu município ele está necessitando de algo diferente daquilo. Então precisa alinhar essas estratégias com a prefeitura, principalmente, né? Ter um canal aberto ali com a Secretaria da Educação, do Esporte, e entender ali quais são as maiores dificuldades que eles estão enfrentando no município para você conseguir ter um engajamento maior, né? Porque às vezes a gente está querendo aportar num projeto, mas a prefeitura já fez muito em cima daquele tema e tem algo ali que está sobreposto ali que precisa de mais ajuda e a gente acaba tendo esse desalinhamento estratégico, né? Então é importante ter uma comunicação muito ativa com a prefeitura do município que você pretende realizar esse aporte, até pensando numa estrutura, por exemplo, a gente vai fazer um polo para ter crianças carentes para fazer aula de judô, por exemplo. Eu tenho que estudar quais são as melhores localidades para me inserir esse projeto, que é onde eu vou ter o maior impacto, onde vai ter esse público, essas crianças necessitadas. Porque às vezes eu faço um polo num bairro que não tem essa demanda, eu vou ter um investimento, um recurso ali que foi capitalizado e não vai atingir o objetivo nosso. Sim, não vai efetivamente atender a expectativa que vocês gostariam, né? Exato. Então é importante ter um trabalho ali. A gente sabe que uma andorinha não faz verão. Sim. Mas é importante ter uma pessoa que esteja muito engajada, com vontade de executar, porque são diversas burocracias que também são enfrentadas, né, no meio do processo. Somente empresa grande, né, a gente tem diversas etapas que precisam passar por aprovação. Então é importante você ter esse conhecimento e entender aonde você vai ter um maior impacto nesse projeto, né? Então, o trabalho, o papel junto com a prefeitura e com a consultoria, no caso, que é o papel que vocês executam, é importante tudo isso estar alinhado, né? Sim, esse tripé está bem executado para a gente conseguir atingir o objetivo principal, que é dar uma melhoria para o nosso cidadão. Eu acredito que a gente tem conseguido isso, né? Através da execução que nós já estamos acompanhando. E me diz uma coisa, hoje vocês estão focados para atender a demanda aqui em São Paulo, em quais regiões? A nossa unidade Fabril está inserida em Santo André, né? Sim. E a gente tem também um centro de distribuição em Mauá. Então a gente acaba focando mais nesses dois municípios, né? E também por uma terceira vertente que a gente também quer trazer um retorno para os nossos colaboradores, né? Para eles conseguirem enxergar também isso que a empresa está praticando. De uma forma indireta, os filhos deles podem ser também impactados, né? Sim. Então a gente tem também uma pesquisa de censo ali para entender aonde reside mais os nossos colaboradores. Então, por consequência, também acabam residindo mais nesses dois municípios. Então, é uma forma de a gente conseguir também, querendo ou não, correlacionar também com a realidade desses colaboradores. É legal, porque assim, muitos pais saem para trabalhar, né? E alguns não têm nem condições de bancar um curso, uma atividade esportiva, cultural para esse filho. E a gente entende que através dessas ações, os filhos podem, num contraturno escolar, praticar atividades ali sem custo algum para os pais e de forma indiretamente são os próprios pais que estão bancando, porque é uma mão de obra que é feito ali do funcionário, é uma roda que gira, né? Uma empresa ela não funciona sozinha. Então, eu acredito que isso é muito incrível, esse olhar que vocês têm de fazer isso acontecer ao entorno deles ali. É uma forma mais tranquila de falar, poxa, eu tenho uma empresa que se preocupa comigo. Vocês estão se preocupando com os colaboradores, né? É uma via de mão dupla, né? É meio que uma questão de gratidão também pelo tempo que ele acaba dispondo ali do trabalho dele, né? Do esforço que ele acaba executando por resultado da companhia. Sim. Então, isso é importante para nós, assim, a gente tenta valorizar isso porque a gente sabe que não é fácil, né? É um trabalho complexo, uma indústria que tem ali as suas dificuldades ali, inclusive de mão de obra, né? Porque hoje em dia está muito difícil a gente conseguir capitalizar essa mão de obra, né? Devido à nova realidade do Brasil. Então, a gente teve um processo de desindustrialização nos últimos anos, né? Então, a indústria hoje ela não está sendo muito procurada como era no passado para se trabalhar, né? Então, a gente conseguir capitalizar
esses benefícios para o nosso colaborador, é uma forma de a gente também reter o funcionário na nossa empresa. Né? Sim, sim. É uma forma de gratidão, como você disse mesmo, né? E é extremamente importante. Eu tive a oportunidade de estar lá na sede de vocês, eu fiquei encantada. Eu acho muito grandioso, né? O local onde vocês estão inseridos. E é extremamente importante, cada vez que nós temos a oportunidade de falar, o carinho que vocês remetem, a preocupação de escolher projetos de que, de fato, vá transformar a vida daquelas pessoas, que seja ou ali na região de Santo André, ou até mesmo em Mauá, onde eu pude estar lá na Secretaria da Economia para poder conhecer uma cidade extremamente carente. E eu acho incrível, incrível, de verdade, tudo isso que vocês estão fazendo para mudar aquela realidade. Então, Cleibson, mais uma vez, parabéns a todos vocês que estão envolvidos ali, engajados em trazer uma melhor oportunidade para cada uma daquelas pessoas. Vamos lá, para a gente fechar aqui, o que você diria para as empresas que querem começar a atuar com responsabilidade social, mas que ainda não sabem por onde começar? Acho que o primeiro passo, né, não só no aspecto social, né, mas no ESG como um todo, né, que hoje é a palavra do momento, né, e hoje toda empresa está trabalhando através desse viés, né. Primeiro de tudo, você tem que ter um diagnóstico da sua empresa, né, nos quesitos de ESG, né. Então, entender o que é material para mim, né. Então, eu tenho uma matriz de materialidade. O que essa matriz de materialidade quer dizer para mim, né? Então, é aquele tema que é relevante para a minha companhia, mas também é relevante para os stakeholders. Quem são esses stakeholders? Né? A comunidade, as entidades públicas, os nossos clientes, fornecedores. Então, eu preciso entender o que eles esperam de mim para mim conseguir correlacionar com aquilo que a companhia tem como conceito estratégico e, a partir daí, eu determinar aquilo que é tema prioritário e conseguir direcionar os esforços de uma forma mais estratégica. Né? Porque, senão, você acaba atacando em várias frentes. Sim. Sem um conceito estratégico adequado, né? Então você acaba não atingindo aquele impacto que você esperava. Né? Então é importante você ter uma gestão robusta, que no nosso caso é a governança, né? Vai para a parte do G, do ESG, Sim. que a gente não pode esquecer também. Né? Então é importante ter uma governança. E claro, né? Se você não tiver uma governança onde os seus diretores também não estão engajados nisso, você vai ter uma dificuldade muito grande para conseguir implantar isso. Né? Então tem que começar a top-down. Né? Então é importante a companhia, desde o comitê diretivo até os cargos mais abaixo, terem a mesma visão e o mesmo conceito estratégico objetivo para você conseguir evoluir nesses quesitos. Legal. Eu te agradeço, Cleibson. Estou muito, muito feliz. Você sabe o quanto é importante ter alguém representando a empresa que já está atuando com essas ações sociais, para que a gente possa passar certeza para as outras empresas que têm aí a curiosidade, têm a vontade, mas fica um pouco inseguro. O Cleibson está aqui mais uma vez para poder falar para vocês que sim, de fato, os projetos acontecem, a verba é direcionada para o projeto, de fato, ele cumpre tudo aquilo que a empresa espera e tem a expectativa para que atinja o público que tanto precisa desse direcionamento dos impostos. Cleibson, muito obrigada de verdade e que a gente possa aí ter longevidade na nossa parceria e continuar trazendo projetos que vão impactar ali ao entorno onde vocês estão inseridos, conseguir num futuro próximo levar os projetos para o Rio Grande do Sul também, onde vocês têm ali também um polo. E obrigada mesmo. Eu agradeço o convite, tá? E deixo também aqui aberto. A Suelen tem meu contato. Caso alguém de vocês tenha dúvida, que faz parte da entidade privada, né, e precisa iniciar esses projetos, não sabe como começar, eu posso passar um pouco da minha experiência para vocês, de como que a gente iniciou esses trabalhos, para a gente ter também um engajamento aí de uma forma proativa para a gente atingir o objetivo principal, que é engajar com as pessoas. Obrigada, Cleibson. É isso. Ele sempre deixa com a gente aí uma oportunidade de vocês que não conhecem ainda, de ter como referência a nossa consultoria e o quanto a gente tem feito a coisa dar certo. Então, eu vou partilhar com você, empresa que tem dúvida se realmente como pode aplicar, como funciona, eu deixo o contato do Cleibson aí para que ele possa dividir um pouco da expertise, da bagagem que ele traz aí atuando no ESG, tá bom? Obrigada, gente. Curta, comente e compartilhe esse nosso episódio que está incrível.